Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2019. Gostaria de trazer uma palavra aqui acerca desse conflito entre judeus e árabes ali, né? O Estado de Israel ali em guerra ali contra os terroristas ali do Hamas. Nós sabemos, meus irmãos, que essa batalha no Oriente Médio ali é uma batalha antiga, né? E isso foi oriundo ali através de Abraão. E só vai terminar isso quando Jesus Cristo retornar em Jerusalém e estabelecer o reino teocrático. Então, quando nós vemos ali o Hamas ali bombardeando Israel, o que a gente vê ali? A gente vê ali uma formiga brigando com um elefante, né? O Estado de Israel jamais será destruído, jamais. Deus não vai permitir que Israel seja destruído. Israel é a menina dos olhos de Deus. Então o que acontece ali? O Hamas, ele é patrocinado, né? Os terroristas do Hamas, eles e qualquer facção terrorista ali no Oriente Médio, eles são patrocinados pela Rússia. Pela Rússia, pela China, pelos países que são inimigos de Israel ali. O Irã, né? Então a Rússia, um dos objetivos da Rússia é enfraquecer Israel para que ela, quando ela invadir Israel, no cumprimento de Ezequiel 38, Israel está bem fraquinho. Só que é assim, essa guerra no Oriente Médio ela vai ser até o fim, até o dia que Jesus voltar em Jerusalém e os dois irmãos árabes e judeus reconhecer Jesus como Salvador. Então, como eu disse aos irmãos, é uma briga de elefante contra formiga. Esse Hamas aí é considerado como uma formiga e o Estado de Israel é um elefante. Então, o que acontece? A Rússia, ela arma os terroristas para atacar Israel. Aí, quando Israel contra-ataca e destrói todo o arsenal dos terroristas, eles não aguentam a briga e eles dão uma trégua. É assim que acontece toda vez. Israel vai lá, arrebenta com eles, aí eles dão uma trégua, né? Eles pedem trégua até se armar de novo. Aí a Rússia torna a injetar dinheiro, naqueles armas de novo. Aí eles começam a intriga de novo contra Israel. Então é sempre essa confusão no mundo. Rússia e Estados Unidos está sempre. Por um lado a Rússia arma os terroristas para atacar Israel e por outro lado, graças a Deus que os Estados Unidos arma Israel para se defender. Então essas duas potências, Estados Unidos e Rússia, elas agem no mundo com a permissão de Deus. Por exemplo, se não fosse, se não fosse uma permissão de Deus dos Estados Unidos armar Israel, Israel não ia aguentar tanta perseguição contra ele ali. E por outro lado a gente vê também o capitalismo americano, que é interesseiro também, que tem os seus interesses em outras partes do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, eles estão com interesse aqui na América Latina. Eles estão com interesse na Venezuela, por causa do petróleo da Venezuela, por causa da água da Amazônia, da madeira da Amazônia. Então é por isso que a Rússia está ali dentro. Se não fosse a Rússia ali dentro da Venezuela, os Estados Unidos já tinham invadido ali, né? Os Estados Unidos, eles estão injetando dinheiro no Guaido lá, né? Guaidó, um negócio assim. Por quê? Porque é uma injetação de dinheiro ali para derrubar Nicolás Maduro. Porque a Venezuela ela é ali um polo petrolífero na América do Sul. Então os Estados Unidos estão de olho ali. Então existe essa intriga entre Estados Unidos e Rússia, esses dois cachorros pitbull, mas sempre por uma permissão de Deus, como eu estou dizendo aos irmãos. Por um lado, a Rússia arma os terroristas para atacar Israel, por outro lado, os Estados Unidos arma Israel para defender. Os Estados Unidos também, que é capitalista, os Estados Unidos eles estão de olho em riquezas no mundo todo, inclusive em Israel, porque os Estados Unidos eles vão liderar todas as nações para o Armagedon, né? Então essas duas potências, Estados Unidos Estados Unidos e Rússia, eles não vão se chocar, eles não vão se bater de frente, porque segundo eu vi uma reportagem do próprio Vladimir Putin,
Se Rússia e Estados Unidos se baterem de frente, o mundo é destruído em questão de segundos. Sem contar que vai ficar muitos anos, aproximadamente 10 anos sem sol. Não vai haver sol por causa de uma radiação nuclear. E Deus não vai permitir isso, por quê? Porque a terra não pode ser destruída. Jesus vai voltar em Jerusalém e vai estabelecer o governo de paz milenial. Então Estados Unidos e Rússia nunca vão se encontrar frente a frente. Eles vão colocar os cachorrinhos pequenos para brigar por eles. O próprio Brasil, que é aliado dos Estados Unidos, ele vai seguir os Estados Unidos para a grande batalha de Armagedon. Os Estados Unidos ele vai liderar a grande batalha de Armagedon contra Israel. Então Israel não tem amigos. Na verdade está todo mundo de olho nas riquezas de Israel, no petróleo de Israel, nos bens de Israel, no ouro de Israel. Eu vi uma reportagem, segundo aquele cidadão estava dizendo que o patrimônio que existe em Israel hoje, meus irmãos, a riqueza que existe em Israel hoje, daria para comprar todos os países do mundo. Então é por isso que está todo mundo de olho naquele pedaço de terra no Oriente Médio. Então, primeiro Deus ele vai julgar essas duas potências nos campos de Israel. Primeiro ele leva a Rússia, ele leva o ateísmo russo para ser julgado nos campos de Israel, conforme Ezequiel 38. E depois, no final da grande tribulação, ele leva o capitalismo americano. Ele leva esse imperialismo, esse país que entra. Os Estados Unidos eles entram no mundo todo por interesse. Eles entraram no Iraque por interesse no petróleo do Iraque, né? Eles entraram no Vietnã, no Afeganistão, é tudo por interesse. Então eles estão ali de olho ali na Venezuela e também de olho no Brasil, justamente por interesse, né? Então nunca vai acontecer essa batalha entre os Estados Unidos e Rússia, bater de frente, porque isso traria uma guerra nuclear no mundo e destruiria o mundo em fração de poucas horas. Isso não é a agenda de Deus. Então essa guerra, como eu disse aos irmãos, essa guerra em Israel, ali entre Israel e os terroristas do Hamas ali é uma briga de um elefante contra uma formiga. Na hora que Israel desestruturar todo o arsenal do Hamas, o Hamas vai pedir uma trégua. O Hamas pede uma trégua até a Rússia armar ele de novo. Na hora que a Rússia tornar a armar ele, a Rússia, a China, o Irã tornar a armar os terroristas ali do ISIS, do Hamas, aí eles começam de novo a guerra contra Israel. Então isso aí vai até o fim, meus irmãos. Até o dia em que Jesus voltar no Oriente Médio ali e estabelecer o reino teocrático. Então se tem a Rússia que arma os terroristas contra Israel, temos os Estados Unidos que arma Israel para se defender. Mas é tudo por interesse. Tanto faz os dois, Rússia e Estados Unidos, eles têm interesse nas riquezas do mundo. Como os Estados Unidos, como eu disse os irmãos, os Estados Unidos está injetando muito dinheiro no Guaidó para dar um golpe ali na Venezuela, é a mesma coisa. Então é tudo interesse. Por que os Estados Unidos querem tomar a Venezuela? Por causa do petróleo da Venezuela. Igual ele fez no Iraque. Ele invadiu o Iraque por causa do petróleo do Iraque. Então os irmãos não se iludam com essas coisas, com Estados Unidos, com Rússia. Não adianta ficar batendo contingência aí para a bandeira americana. Não adianta ficar aí batendo contingência para a bandeira russa. Não fique fazendo isso, porque isso não adianta. Isso é tudo interesse. Nós temos que bater contingência para Jesus Cristo. Nós temos que adorar somente a Jesus. É Ele que está vindo para estabelecer o seu reino teocrático aqui na terra. Primeiro ele vai levar a igreja para a glória, depois ele volta e estabelece o seu reino teocrático. Então nunca vai haver paz no Oriente Médio. Sem Jesus não é possível ter paz. Não é possível. Jesus ele é o príncipe da paz. Então esses dois irmãos árabes e judeus eles vão bater de frente até o final da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Eu queria trazer esse esclarecimento para muitos aí, que tem muitas pessoas que não entendem a razão desse conflito no Oriente Médio. Esse conflito ele originou, né, ali em Abraão, em Sara, ali, quando Abraão teve um filho ali com Agar. Então isso vai até o fim, até o dia em que Jesus voltar em Jerusalém. Deus abençoe.